Vamos cantar somente crer. Os olhos fechados, somente crer. Deus abençoe todos que louvaram o Senhor. Deus abençoe. Agora a palavra. Aleluia. Toda liberdade no Espírito, no tempo. Que o Senhor abençoe. Pastor Samuel Almeida estará com a palavra. Boa noite, da paz de Cristo a todos vocês. Quem está crendo que vai ser ajudado por Deus, é Deus que faz o milagre, gente. Deus que faz o milagre. Ainda de pé mesmo, aproveitar vocês de pé. Jeremias 17, versículo 4. Peraí. É 14, tá? Jeremias 17, verso 14. Vamos ler todos juntos, quem tem Bíblia. Vamos ler juntos? Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Vamos ler de novo. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Amém. Querido Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu me aproximo de Ti, olhando para a minha pequenez, mas olhando também para a Tua grandeza, como instrumento que pode falar. Peço que o Senhor me use para abençoar as pessoas que estão aqui e que estão pela internet também assistindo, para que todos eles sejam grandemente abençoados e que a Tua glória seja manifestada. Tudo que fazemos é para a Tua glória, não é para a nossa glória, é para que o Teu nome seja glorificado e as pessoas creiam que o Senhor ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém, amém. Vocês podem assentar. Tão cansado, você já está de esperar a promessa que Deus disse que ia dar. Talvez tantas lágrimas você já derramou, na esperança que elas comovessem o Senhor. Mas creia, você vai andando certo, pois saiba que Deus está observando a tua vida. Ninguém chega à terra prometida sem passar pelo deserto. Espere no Senhor, suporte esta provação.
Irmãos, nós acreditamos na cura e no milagre. O que é o milagre? O milagre é a cura instantânea. Uma pessoa cega enxergar na hora. Uma pessoa paralítica andar na hora. A cura, ela é progressiva. Tá? Ela começa e você vai melhorando, 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 até estar totalmente curado. Por exemplo, Joaquim, fica de pé. Joaquim é o meu neto. Ele pode sentar. Meu genro, sem querer, fechou a porta e prendeu esse dedo. Inchou na hora, ficou roxo. E o dedo entortou. E nós íamos brincar num campinho próximo de casa. Sempre ia toda a família. E ele amava ir naquele lugar. Mas foi antes de descer para lá, aconteceu essa fatalidade. E eu orei por ele, tentei consolar ele, dizendo que nós íamos no campinho, mas ele gritava, doía demais. E eu orei por ele. Aí a minha filha, a Bárbara, disse assim: pai, nós vamos levar ele no médico para tirar raio-x, porque ele quebrou o dedo. Então eu disse assim: deixa o papai orar mais uma vez. E quando eu fui orar por ele, Deus me tomou. A fé atingiu um grau alto. E eu disse, em torno da mesa que nós estávamos, na cozinha, eu disse: osso do dedo do Joaquim volte ao normal. Inchaço e roxidão desapareça em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi questão de contar até 5. Ele parou de chorar. E foi ele, irmã Bárbara que está ali, meu genro que está aqui, o campinho. E eu fui depois de meia hora com a minha esposa, que está ali, irmã Nadir. Quando cheguei lá, o Joaquim estava com as 2 mãozinhas no chão, tentando se equilibrar com as pernas para cima. Aí a Bárbara disse: pai, por que eu não tirei a foto do dedo do Joaquim? Olha lá. Ela chamou ele, ele veio, e ela apertava o dedo que estava roxo e inchado. E não tinha mais nada. Nem dor ele sentia. Deus ainda faz milagre. Aleluia. Deus faz milagre. Testemunho de cura. Nós temos uma irmã amiga, chama Maria. Ela é mãe do pastor Paulo, ou sogra do pastor Paulo, que nós conhecemos, mãe da irmã Ana. E ela havia, assim, tentado se curar de um problema no joelho durante 10 anos.
Todo remédio que ela passava, o médico receitava, era insuficiente para sarar o seu joelho. E aí o joelho ficou uma bola roxa, uma cor esquisita. E ela trabalhava para a filha, que era quase vizinha, e ela estava sem fazer o serviço dela. Vocês conhecem a irmã Maria. E eu passei lá, era 11h30 da noite. Nós tínhamos vindo de um retiro lá em Três Lagoas. Lembramos do pastor Nelson, né? Era retiro lá. E aí ela veio com uma perna só, pulando com dificuldade. E ela disse assim, o pastor Paulo disse, se o pastor Samuel orar por ti, você vai ser curada. E eu orei por ela e ungi ela com óleo. Quando eu terminei a oração, ela tentou pôr o pé no chão. E quando ela colocou o pé no chão, ela puxou a perna de volta. Ela disse assim, ai! Eu disse, irmã Maria, a senhora já está curada. Mas eu vou conversar contigo para a senhora não perder a tua cura. Quando você já teve dor de cabeça? Ela disse, eu já tive. Você toma remédio, a dor de cabeça sara? Ela disse, sara. Mas não sara imediatamente. E sabe por quê? Porque quando você toma o remédio, ele vai para o teu estômago, vai para o intestino e vai lá para o lugar que está doendo. Sara. Eu orei por você, te ungi conforme a Bíblia. A partir de agora, você entrou em processo de cura. Amanhã cedo, você vai levantar da cama, você vai procurar o seu chinelo, como todos nós fazemos, você nem olha para o chão. Você procura o chinelo com os pés. Quem faz isso? Você colocou ele ali, você procura com os pés. Você vai calçar o seu chinelo e você vai andar normalmente. Você vai estar curada. Você crê? Ela disse, eu creio. Isso era, me parece que quinta-feira à noite. Na sexta-feira, ela levantou, esqueceu que o joelho estava com problemas. Ela procurou o chinelo com os pés, calçou o chinelo e começou a andar, e de repente caiu a ficha. O meu joelho não está doendo. Aleluia. E ela glorificava a Deus, e para testar o joelho, ela começou a fazer o serviço de baixo para cima. Deus curou a irmã Maria. Glória a Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ela congregava na igreja quadrangular. E naquele dia, um missionário estava passando pela cidade. E ela havia preparado a roupa do irmão Manuel para ir no culto. Mas aconteceu um acidente. Ele atrasou. Mas o acidente foi só para atrasá-lo, para não ir naquela reunião. E não indo na reunião, no outro dia, uma irmã que congregava com ela disse, Maria, você precisava ser curada. O missionário veio e você não veio na igreja. Ela disse, eu não fui aí, mas Deus veio na minha casa. E o meu joelho está curado.
Aleluia. Então, Deus faz milagre. Deus cura. Aleluia. E Ele vai fazer milagre e Ele vai curar nesta noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Lembrando de um outro testemunho. Em Tupã, uma terça-feira à noite, antes de ir para o culto, eu fui no Hospital São Francisco. E lá estava o Neno, pele e osso. Quem já viu alguém doente, pele e osso? Levanta a mão. Muito mal. E ele estava deitado numa maca, e do lado esquerdo dele havia um buraco e um dreno puxando um líquido parecendo fígado, se você batesse o fígado no liquidificador. Um pulmão dele estava com câncer. E ele ia se submeter a uma cirurgia para arrancar um dos pulmões, para ele viver só com um pulmão. E eu cheguei lá e fiz uma oração por ele. Mas eu notei que ele não tinha fé para nada. Então eu pensei, vamos fazer um culto aqui. E comecei a falar sobre milagres que Deus fez no nosso ministério. Contei alguns. Contei milagres que Deus fez através do nosso antigo pastor, pastor Luiz Mendes. E terminei contando um milagre que aconteceu no ministério de William Branham. Conhecer quem foi o William Branham. O pastor Pierre Green, vindo ao Brasil, ele contou que o irmão Branham passava numa rua e havia umas crianças brincando de bola, igual a que estava na rua da tua casa. E havia na calçada um menino paralítico, menino aleijado. E os demais brincando de bola. Mombrana perguntou para o aleijado: por que você não está brincando de bola? Para puxar conversa com ele. Ele disse: tio, olha minhas perninhas, eu sou paralítico. Mombrana olhou para os meninos que jogavam a bola e pede a bola para eles. Me dá a bola. Jogam a bola para o Mombrana, e o Mombrana vai na calçada e joga a bola no chão e diz para o paralítico: pega. O paralítico na hora saltou, curado, pegou a bola e foi brincar com as crianças. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando eu falei aquilo, a palavra saiu da minha boca e eu disse: Neno, você não vai fazer cirurgia. Passou a quarta, a quinta, a sexta-feira, no sábado, ele entrou, ele estava na porta da sala de cirurgia. A esposa dele disse assim: você está crendo no que o pastor falou? Ele disse assim: o jeito é crer. Quando ele ia ser operado, ele tossiu. A tosse dele era a tosse de tuberculoso, de alguém que estava com o pulmão comprometido. Mas como ele tossiu uma tosse normal, eram 3 médicos para fazer a cirurgia. E um doutor disse assim: esta tosse não é de doente. Vamos fazer novos testes. E quando ele foi submetido a novos exames, ele estava totalmente curado. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus ainda cura. Deus ainda cura.
Mas se nós formos contar testemunho, não vai ter culto. E eu quero pregar um pouco para vocês. E Deus vai nos curar. Deus vai te abençoar. Aleluia. Mas para eu começar a pregar, talvez alguns não vão entender. Nós conhecemos na Bíblia o Velho e o Novo Testamento, correto? Nós chamamos o Velho Testamento de sombra e chamamos o Novo Testamento de corpo. Por exemplo, quando você está no sol, a sua sombra é projetada. A sombra não é você. Você é o corpo, correto? Então a Bíblia, ela é cheia de tipologia, de tipos, tá? Um personagem da Bíblia tipificando um personagem do Novo Testamento. Então eu quero tomar hoje, agora, um personagem que todos conhecem, chamado Moisés. Moisés, ele foi uma sombra de Cristo. Ele foi um tipo de Cristo. Está entendendo? Por exemplo, Moisés, quando foi criança, ele foi caçado para ser assassinado. Jesus, quando criança, foi caçado para ser assassinado. Quem conhece isso? Moisés se salvou onde? No palácio, no Egito. Jesus, com seus pais, foge para o Egito, tá? E volta depois da morte do rei que caçava ele. Tá entendendo? Moisés era mediador do povo de Israel. Jesus é o nosso mediador. Timóteo 2,5. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Moisés subiu no monte e ficou 40 dias jejuando. E traz do monte as tábuas da lei. Jesus jejuou 40 dias e trouxe a lei magnificada. Mateus capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Após Israel sair do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho. E houve uma batalha. Eles atravessando as terras dos amalequitas. E eles não estavam ali para tomar posse de algo dos amalequitas. Eles estavam ali para passar e ir à terra prometida. Aleluia. Mas os amalequitas não quiseram que eles passassem ali. E Moisés, ele estava conversando como um diplomata, dizendo para os amalequitas: nós precisamos passar. Se o nosso gado der prejuízo, nós vamos ressarcir. Mas nós queremos passar porque estamos indo a uma terra que o nosso Deus prometeu para nós, uma terra que mana leite e mel. Os amalequitas não deixaram que eles passassem. Então Moisés sobe no morro e ele pega aquela vara torta que ele abriu o Mar Vermelho e levanta a vara com uma mão e com as duas mãos levantadas, Israel
olhava para Moisés e recebia uma força espiritual e começava a vencer os amalequitas. Mas Moisés cansava as mãos, os seus braços caíam e o povo de Deus começava a perder. Mas 2 homens, Arão e Hur, subiram até o monte, sentaram Moisés numa pedra e ambos, um segurou a mão esquerda, o braço, outro segurou o braço direito com a vara, e as mãos de Moisés levantada, não mais caindo, Israel venceu os amalequitas. Glória a Jesus, aleluia. Como Moisés é um tipo de Cristo, Moisés com os braços abertos, levantado, nós lembramos de quem? De quem vocês se lembram? Uma pessoa com os braços abertos, os braços levantados. Eu só posso me lembrar de uma pessoa. Eu só posso me lembrar do meu Jesus Cristo, aleluia, lá na cruz, efetuando para nós uma grande vitória. Aleluia! Glória a Deus! A vitória de Moisés foi contra os amalequitas. A vitória do Senhor Jesus Cristo foi contra o pecado. A vitória do Senhor Jesus Cristo foi contra a morte. A vitória do Senhor Jesus Cristo foi contra o inferno. Aleluia! Glória a Deus! Se apanha. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 55 ao 57. São Paulo disse assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, se ele venceu a morte, se ele venceu o pecado, se ele venceu o inferno, ele venceu as enfermidades. Louvado seja Deus. Há quase 700 anos antes, ou há mais de 700 anos antes, nós encontramos Isaías 53, a partir do versículo 4. E eu gosto desse versículo, porque a palavra é a verdade. E aqui começa falando assim, tá? Verdadeiramente. Olha, se a palavra já é a verdade, aqui está dizendo verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Aleluia. As nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Louvado seja Deus! Irmãos, quando um idoso quebra braço, quebra perna, é cirurgia
E a cirurgia é mais ou menos um remendo. Não fica bom nunca mais. Mas vocês creem que Deus cura osso quebrado? Cura. Faz uns 2 ou 3 anos atrás, fomos orar por uma mulher, uma irmã chamada Vina. Ela estava num cantinho, muito triste, braço quebrado, com dor, e não podia fazer cirurgia, por causa do diabetes lá nas alturas. A perna da irmã Vina estava grossa, de tão inchada que estava. E lá vai eu e o irmão Nelson orar por ela. Eu com um frasco de azeite na mão. E nós oramos por aquela irmã. A irmã estava abandonada. Essa é que é a verdade. E veio uma comoção no nosso coração. Ali eu vi minha mãe, ali eu vi irmãs idosas da igreja, e nós fizemos a oração da fé. Passou umas 2 semanas. A foto dela sorrindo chega no meu celular. Você não quer a foto. Você tem que filmar ela. Glória a Deus. Aí a filha filma ela e manda o vídeo. A irmã Vina fazendo assim. O braço dela quebrado estava sarado. Louvado seja Deus. Irmãos, esse Deus não merece uma salva de palmas? Aleluia. Glória a Deus. Deus cura. Deus cura. Deus cura quebradura. Deus cura câncer. Deus cura diabetes. Deus ressuscita mortos. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E uma cura traz mais fé. Porque o meu netinho, o Joaquim é um sobrinho. Ele, na aula de piano, a filha, que é pequenininha, da professora, brincando na casa dela, esse dedo aqui, ó, é preso na porta de novo. O outro dedo. Irmão, não estou exagerando, não. Às vezes a gente exagera, aqui não tem exagero. Aqui nós falamos é a verdade. O dedo de Joaquim ficou igual um pirulito. Ficou ou não ficou? Ficou roxo, avermelhado e inchado, a ponta do dedo. E a minha filha Bárbara não dá anti-inflamatório, ela não dá remédio nenhum para os filhos. Porque eles fazem mais mal do que bem. Então tinha que sarar com o tempo, ou Deus entrar em cena e sarar antes do tempo. E foi o que aconteceu, gente. Ela não acordou o Joaquim para ir na escola, ele dormiu com a mão assim, e ele ama ir para a aula, ele querendo ir para a escola, ela dizendo: Joaquim, como é que você vai escrever, Joaquim? Como é que você vai pegar no lápis, Joaquim? Você escreve assim, Joaquim. Ele disse: chama o vovô. E eu fui lá no quarto. Falei: Joaquim, você crê? E eu creio. Quem curou o outro dedo? Foi Jesus. Você crê que vai curar o seu dedo? Eu creio. Oramos por ele, ele foi para a escola assim. Eu fui buscar ele na aula. A primeira coisa que o Joaquim falou quando entrou no carro foi isso: vô, eu escrevi assim, vô. Eu escrevi assim, vô. Ele não tinha mais nada na ponta do dedo. Qual é o remédio que cura desse jeito?
Eu só conheço um remédio. Aleluia. E esse laboratório onde esse remédio foi feito é o laboratório do Calvário. É as pisaduras do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu não sei se você lembra. É filho, né? Ou filha da irmã Marlene. Início de ministério. Primeira cura. A irmã veio para a escola dominical e o filho enfiou o pé no raio da bicicleta. Você imagina, já aconteceu comigo isso. E ela disse, eu não vou voltar, eu vou para a escola dominical. E chegou na escola dominical, o pezinho bem feio mesmo, torto. E nós oramos pelo pé da criança. A criança parou de chorar. E quando terminou a escola dominical, não tinha nem sinal mais. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. E eu creio que você lembra disso, era pequenininha. Ela estava lá. O nosso Deus cura, gente. E vai curar você se você estiver necessitado nesta noite. Glória a Deus. Se você estiver necessitado nesta noite, eu não vou pôr o óleo sobre você, as minhas mãos sobre você da internet, mas há uma escritura que dá cobertura. Salmo 107, verso 20. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Deus vai te livrar da destruição. Deus vai sarar você nesta hora. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos mudar o nosso pensamento. É até o tema da mensagem de hoje. Mude o teu pensamento e conquiste a tua cura nessa hora. Você sabe por quê? Muita gente abre a Bíblia no Salmo 91 e deixa a Bíblia lá aberta. Não é verdade? E no Salmo 91, no versículo 10, há uma passagem que às vezes parece que ela falha. Eu não creio que ela falha. Mas há situações que você só não vai ver falha se você se aprofundar e conhecer a palavra de Deus. Tá? Em Oséias 4:6 diz assim: o meu povo perece por faltares conhecimento. Em Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E lá no verso 10 do Salmo 91 está escrito assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. É assim ou não está escrito? É assim, não é? Mas quando a doença entra na tua casa, e aí? O que acontece? Você vai ler o Salmo 91 e vai falar assim: falhou, porque a doença entrou na minha casa. E aqui está dizendo que nenhum mal te sucederia. Mas como que esse mal entrou? Entrou, sabe para quê? Entrou para que Deus seja glorificado. Aleluia. Entrou para quando sair o mal, porque Deus vai expulsar esse mal, você levanta as mãos para o céu e diga:
Graças a Deus que me deu a vitória. Louvado seja Deus. Aleluia! Quantos aqui já passou por uma enfermidade? Levanta a mão. Olha quantos. Quantos aqui ainda sofrem com uma enfermidade? Levanta a mão. Você crê que vai ser curado? Eu creio que você vai ser curado. Porque, irmãos, em São João 11, Jesus já passando, e os seus discípulos com ele. E havia um cego de nascença. Eles perguntaram para Jesus assim: Rabi, esse é cego porque pecou ou é cego porque os pais pecaram? Qual foi a resposta de Jesus? Nem ele pecou, nem os pais dele pecaram, mas é para que a glória de Deus, o poder de Deus seja glorificado. Aleluia! Glória a Deus! Então vocês que estão enfermos aqui nessa noite, vocês estão enfermos para quê? Aleluia! Para que o poder de Deus seja manifestado nas vossas vidas. E as pessoas de Neves Paulista conheçam que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus! Glória a Deus! Outro caso, esse vocês conhecem bem. São João 11. Vocês sabem que Jesus era amigo de Lázaro, Marta e Maria. Correto? Jesus se ausenta da casa. Saiu pregando o evangelho, curando os enfermos. E Lázaro ficou doente. Para que Jesus viesse rápido, a notícia foi essa: diga para ele que está enfermo aquele que ele ama. Ora, se Jesus amasse Lázaro, ele vinha correndo. Mas Jesus disse: essa doença não é para a morte. É para que o Filho do Homem seja glorificado através dela. Glória a Deus. Aleluia. Mas acontece que a febre de Lázaro foi para 40 graus. E eles estavam crendo que Lázaro não morreria, mas morreu. Só que aquela família, ela cria em Jesus Cristo. Glória a Deus. Aquela família, ela cria em Jesus Cristo. E depois de 4 dias, Jesus disse: vamos ver a Lázaro. Lázaro dorme. Para Jesus, gente, curar uma gripe, um câncer, é a mesma coisa. Chegando, Marta foi, encontrou ele no meio do caminho, perto de casa. E ela não falou nada de mal para Jesus. Ela só disse assim: mestre, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas ela falou num tom de educação. Ela falou num tom de crer nele. Se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela ainda não conhecia o poder de Deus. E Deus age agora. Aleluia. Então, primeiro, ela apresenta uma solução que já era do passado. Você está entendendo? Só que o nosso Deus é o Deus de agora. Aleluia. Então, se o meu irmão, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão estaria vivo. Passado. Mas eu creio. Aí Jesus disse: ele há de ressuscitar. Ela foi lá para o futuro.
Eu creio que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse: irmã Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E quem crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso? Eu disse: eu creio. Aleluia. Eu creio que tudo quanto você pedir ao Pai, Ele te concederá. Eu também creio. Aleluia. E eu quero o povo que acredita também. Eu creio. A igreja crê. Nós cremos. Então podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Então ela estava no passado, Jesus falou com ela, ela foi lá para o futuro, Jesus trouxe ela para o presente. Aleluia. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Aleluia. Agora pense bem. Jesus foi lá e ressuscitou um homem morto 4 dias, apodrecendo. Glória a Deus. Agora, o que é a cura em relação à ressurreição? A ressurreição é maior. Então, nosso Deus, que ressuscita mortos, Ele cura os enfermos também. E Ele vai curar você nesta noite. Somente creia de todo o seu coração. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, glória. Eu fui orar para um homem uma certa vez. Era aniversário da minha mãe. Seu pai estava comigo. E algumas pessoas foram na frente para fazer a festa, surpresa. E eu puxei minha mãe comigo na casa desse homem. Irmãos, ele estava pele e osso. Ele estava tomando morfina para morrer sem dor. Sozinho numa caminha, sem pulsação. Era quarta-feira às 10 horas da noite. Nós oramos por ele. Eu ajoelhei na cama dele ali e disse: Senhor Deus, esse homem não precisa levantar agora, mas esse câncer tem que morrer. Eu disse: câncer, em nome do Senhor Jesus, eu te mato. Na quinta-feira cedo, ele estava tomando caldo de galinha. Glória a Deus. Aleluia. A avó do irmão Eliade, que está aqui, estava com 2 tumores no fígado. Embora o fígado é um órgão que se regenera, mas é um dos piores tumores, é do fígado. E nós fomos lá orar pela sua avó, você não estava? Nós oramos por ela e fomos embora. 30 dias seu irmão casou. Estávamos lá em Cajubi. Chega a irmã Edna e disse: ó, minha mãe quer falar com você. E ela falou comigo: pastor, depois da oração não tomei mais remédio e eu estou boa até agora. Ela nunca soube que era um tumor cancerígeno. Só a família do Moliade e a nossa família que sabe até hoje. Ela está curada para a glória de Deus. Oh, glória a Jesus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Diga: Jesus Cristo é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Aleluia. Glória a Jesus. Nós vamos orar por cada um de vocês. Eu quero que sola aí o grande curador. Aleluia. Vocês podem fazer uma fila, todos os doentes. Glória a Deus.
Pessoas endividadas também. Você sabia que Deus faz você pagar as dívidas? Você que é honesto, você que se atrapalhou financeiramente, e isso dói em você, se você não paga as suas dívidas. Você só vai falar aqui para mim assim, ó, cura ou dívida. Glória a Deus. Lembra da viúva em 2 Reis 4? O marido dela morreu e deixou dívidas para pagar. E aí os credores foram na casa dela. Ela não tinha dinheiro para pagar. Eles falaram assim: se você não pagar, vamos levar teus filhos como para pagar a dívida. O que ela fez? Ela fez o que você fez. Ela foi procurar o homem de Deus, Eliseu. Eliseu disse: o que você tem na tua casa? Eu tenho um frasco de azeite. Então você vai na vizinhança, pede para os teus filhos pedir vasos emprestados, e não pouco. Fecha a porta da tua casa com os vasos, com seus filhos, e deita o frasco de azeite e enche os vasos. Ela creu. Aleluia. E ela encheu todos os vasos que ela tinha. Aí o azeite parou de fluir. Ela correu no homem de Deus, contou o que aconteceu. Ele disse para ela: venda uma parte, paga suas dívidas e viva do resto. Deus paga a dívida. Aleluia. Deus paga a dívida. Você não sabe como você vai fazer, mas você vai pagar suas dívidas sim. Aleluia. Glória a Jesus. Pode vir. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, aqui está essa criança, Pai. Poderia ser meu filho, o meu netinho Joaquim também. Senhor, me envolve, Pai Santo. Me envolve com amor divino por essa criança, Pai. Que ela seja curada, que ela seja liberta, que ela tenha saúde. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Pai Santo, abençoa esse garotinho, Pai. Pai, fortalece o sistema imunológico dele e dê a ele saúde. Saúde, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, abençoe essa criança, abençoe a mãe, a irmã Ruth. Eu unjo a ambos com óleo, conforme a tua palavra. Eu exijo agora que toda enfermidade, todo mal saia delas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Senhor, essa irmã está com o ombro comprometido, Pai. Ela precisa trabalhar. Ela paga a prestação do carro. Ó Deus, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, atende os nossos clamores, que ela seja curada, o braço dela restaurado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Oh Deus, só mais alto. Rigidez. Pai, esse irmão tem uma rigidez no pescoço. Não é normal. Mas também o teu poder não é normal. É sobrenatural. Concede, Pai, ao meu irmão
a cura do seu pescoço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Oh Deus, Senhor Deus, isso comove meu coração, Pai. Esse irmão está pedindo socorro. Ele está consciente que ele precisa de uma libertação, Pai. Oh Deus, opera um milagre na vida dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Livra ele, Deus, do vício, das dívidas. Salva a alma dele, Pai. Tira ele das garras do inimigo. Eu unjo ele com óleo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Amém, vai crendo. Nós vamos batizar um irmão agora que batia na esposa, drogado, invernava, ficava dias fora, sumia. Hoje ele é um pai de família abençoado. Deus Pai, Senhor, aleluia. Pai, aqui está esse casal com essa criança. Eu ungi a irmã, ungi o irmão e ungi a criança, Pai. Concede a eles a saúde, a libertação, Pai amado. Concede a eles também o progresso financeiro, Pai. Abre as portas fechadas, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoa cada vez mais o caminho deles e lhes dê saúde, no nome do Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pai. Glória a Jesus. Senhor. Pai, é tão ruim estar doente. Eu já estive doente. Eu já estive com muita dor. E não é fácil. Por isso, Pai, diante do trono da graça, eu imponho minhas mãos sobre a minha irmã e unjo ela com óleo, Pai, para que ela seja curada, para que ela seja liberta, que ela tenha saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Oh Pai, é sua mãe, sua irmã. Deus, abençoe, Pai, a irmã do pastor Creve. Deus, abençoe o coração dela, para ela seguir esse homem, seu irmão, que jamais falaria algo que não fosse a verdade para ela. Pai, salva essa alma e cura esse corpo, Pai. Deus, que ela seja curada, que ela seja liberta, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém, amém. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. O que você precisa, filho? Emprego. Pai, certamente ela precisa de dinheiro e ela quer trabalhar, Pai. Senhor, é tão ruim quando não tem uma porta de emprego e a gente tem nossos anseios, nossos projetos. Deus, abençoa ela agora, Pai. Abre a porta do emprego para ela. Eu sei que estamos em crise.
Mas o Senhor sempre trabalhou nas crises para mostrar que o Senhor opera milagre. Abençoa minha irmã agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que ela encontre um emprego ainda esta semana, Pai. Para a glória do teu nome eu te peço e creio. Amém, amém. Vai crendo, vai acreditando. Aleluia. Senhor, aqui está uma mãe e um filho querendo saúde. O Senhor é o Deus da saúde, é o Deus da vida. Eu unjo ambos com óleo e reclamo no trono da graça a cura para os dois, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que ambos sejam curados para a tua glória. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Vem, minha irmã. Vem. Você está crendo. Vem crendo. Não vem duvidando. Deus Pai, toma minha irmã agora. Ela está precisando de saúde. O Senhor já levou a enfermidade dela. E aqui é o lugar da posse, da saúde dela, Pai. Eu a ungi com óleo. E eu ponho minhas mãos sobre ela, conforme outra escritura. Marcos 16:18. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então eu determino, Pai, contra esse mal. E eu determino que esse mal saia da vida dela. Em nome de Jesus Cristo, pela tua autoridade, que ela receba a saúde, que ela receba a cura, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Volte crendo, volte crendo. Louvado seja Deus. Senhor, a sobrinha do pastor, Pai, concede saúde para ela, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou ungindo ela com óleo, que ela seja curada, abençoada do alto da cabeça, à planta dos pés, onde há uma dor, onde há uma doença, que ela saia, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Louvado o nome de Jesus Cristo. Senhor, sobrinho do pastor Creve, ele veio atrás de uma cura, de uma libertação. Eu estou ungindo ele com óleo, que ele seja curado, Pai, em nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, que esse mal não resista, mas saia, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Oh, glória, aleluia. Cante, cante o grande curador. Eliade, cante esse hino muito poderoso. Companheiro, o que você tem, filha? Pai, ele está precisando muito do mover do seu espírito sobre a vida dele. Eu me lembro uma vez que eu estava afastado, eu comecei a precisar do Senhor. O Senhor ouviu a minha oração. Eu voltei para a tua palavra, para o teu aprisco. Esse irmão precisa de ti. Há uma necessidade, há um fundo clamando, e há um fundo para responder o seu clamor. Pai, ele clama da terra, responda do alto, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, abençoe
Abençoa ele, Pai amado. Atende o seu clamor e abençoa seus passos. Que ele tome a palavra como lâmpada para os pés e luz para o seu caminho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aleluia. Glória a Deus. Meu Salvador, Senhor Jesus Cristo. Chama, querido Pai Celestial, esse Salvador também precisa de Ti. Ele não me declarou a sua necessidade, mas Ele tem uma grande necessidade. Pai, o Senhor é o Deus das mãos estendidas. Estende tuas mãos sobre ele e que ele seja tocado por elas, abençoado por elas, em nome do Senhor Jesus, e que todos vejam, Pai, a bênção acontecendo na sua vida, em nome do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus Cristo. Pai, poderoso Deus, abençoa essas mãos que estão aqui para receber do alto a tua cura, tua bênção, a prosperidade. Jovens precisando ser prósperos para o futuro estar garantido. Ó Deus, resplandece sobre ele, Pai, a luz do teu rosto, e que ele seja abençoado, tocado, curado, liberto, em nome de Jesus Cristo, Pai. É a minha oração, é o meu pedido. Amém, amém. Vai crendo. Glória a Deus, meu Salvador, Pai santo e maravilhoso. Eu estou ungindo esse jovem, Pai, cheio de vida, para servir o Senhor, Pai. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que ele seja curado, liberto de todos quantos é mal. Pai, resplandece o teu rosto sobre ele, estendendo as mãos e o abençoando, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Abençoe a minha neta, a Helena. Ela é um talento. Abençoa ela, que o seu talento flua para tocar, para cantar, e dê saúde para ela. Ela precisa de saúde também, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Glória. Chamando está o Salvador. Está o Joaquim. Concede também a ele vigor para tocar o piano, para cantar. Pai, nós lutamos para o seu crescimento. Desperta, Pai, o hormônio do crescimento do Joaquim, Pai, para que ele cresça em nome de Jesus Cristo. Faz o milagre, ele precisa de um milagre. Amém, amém. Glória a Deus. Meu Salvador, Pai Senhor, aqui está, Pai, o nosso irmão Freitas. Pai, ele é um irmão necessitado. Ele precisa de uma virada na vida dele, Pai. Pai, ele vem de muitas batalhas,
Senhor, eu estou ungindo ele, para que mais tarde, Pai, ele fale com o pastor Cleve, ou fale comigo: pastores, Deus me deu a virada que eu precisava, Deus abençoou a minha vida, Pai. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, Pai, opera um milagre na sua vida, abençoando o seu corpo, as suas mãos, ó Pai, para que onde ele pôr as mãos, ali esteja a bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vai com esta palavra, Cristo, em nome do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, minha filha, é uma lutadora, batalhadora. Esse casal tem projetos, e o projeto está incluído, Pai, o serviço da palavra, a dedicação na igreja. Pai, estende a mão agora, Pai, e que aconteça nos próximos dias uma resposta divina, em nome de Jesus Cristo, Pai. E a mão que está operada cicatriza, e a mão que começou a doer sara, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amar e servir com fervor e querido Deus e todo-poderoso Pai, abençoe estas mãos, as mãos que trabalham, essas mãos sejam abençoadas, Pai. Aleluia. Que esse irmão alcance aquilo que ele precisa, e abençoa ele do alto da cabeça à planta dos pés, dando a ele a saúde perfeita, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que as mãos sejam abençoadas. Aleluia. Ao doce Jesus Cristo, cantai com Senhor. Oração. Ele quer saúde para ele, para a família. Ele quer uma paz. Eu estou ungindo ele com óleo, as minhas mãos sobre ele, para que o Senhor estenda tuas mãos fortes no seu lar, e toda a família seja envolvida debaixo de suas mãos, e tenha saúde, tenha paz, aleluia, para toda a família, em nome do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, crê somente. Ó Deus, abençoa o nosso irmão Pai. Ele é um valente, ele é um crente, ele veio buscar a bênção, Pai. Senhor, que ele seja abençoado. Essas mãos que estão aí abertas, com a palma para cima, dê a ele, Pai. Concede a ele, Pai, a bênção que ele precisa, em nome do Senhor Jesus Cristo, envolvendo toda a sua família, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Senhor, essa irmã está podendo andar direito. Fortalece as pernas, a musculatura das pernas, os ossos, aleluia, do alto da cabeça, a planta dos pés, que ela seja curada, Pai, aleluia, e conceda
concede ela vida, muitos anos de vida, com saúde, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, Pai, opera o teu milagre nesta vida, para a glória, Pai, do teu nome santo. Amém, amém. Glória a Deus. Crê que vai ficando boa. Jesus Cristo. Pastor creve. Sofre com os ombros, o nervo ciático, dor no braço. Ó Deus, Pai Santo e poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoa Pastor Creve, abençoa seu corpo, seu ministério, sua família, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo. É a minha oração, Pai. Seja comigo, abençoe essa congregação. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nome do meu Salvador, Deus Pai, Senhor, aqui está o menino dedicado. Toca, que trabalha, Pai, com o pai, com a mãe, na igreja, na lanchonete. o Salvador, Ele certamente precisa de uma bênção. Resplandece o teu rosto sobre ele, tenha misericórdia dele, e dê a paz, dê a saúde, dê o batismo com o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Louvor, nome doce de amor, nome do Senhor Deus, meu Salvador, o irmão da irmã Suziane está com tuberculose. Ela está aqui representando ele, que não pode estar aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que lá, como aconteceu com o servo do centurião, que ele seja curado, liberto, que a tuberculose saia dele, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Meu Deus, a irmã Lloyd Medrado está com a pressão alta há 8 dias. Melhor, Ruth Medrado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu envio para ela a tua palavra. Irmã Ruth Medrado, pelas pisaduras de Jesus Cristo, tome posse de uma pressão normalizada, de uma pressão que não cause risco na tua vida. Tome posse da tua saúde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Senhor Deus e nosso Pai, no nome do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu estou colocando uma unção do óleo, que na verdade representa o Espírito Santo sobre esses lenços. Aleluia, para libertar os enfermos, para dar saúde, para libertar das drogas, aleluia, do câncer, de qualquer tipo de enfermidade. Aleluia, glória a Deus, para as pessoas levarem e colocar em alguém que está enfermo, alguém que está necessitado, e eles serem curados, os espíritos maus serem derrotados, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aleluia,
unge esses lenços pelo poder da palavra, da ressurreição de Cristo, e que todos sejam beneficiados, todos que usarem o lenço, tocarem o lenço, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aleluia, aleluia, amém, amém. Vai distribuindo, glória a Deus. Não pegue se você não crê, tá? Não pegue. Deus Pai abençoa o usuário dessa roupa, no nome do Senhor Jesus Cristo, que seja curado, liberto de todas as amarraduras do diabo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, aleluia. Se alguém faltar, eu oro por mais aqui. Glória a Jesus. O Salvador está aqui, o amoroso Cristo. Ele é o grande curador, bendito Jesus Cristo. Nome digno de louvor, nome doce de amor, nome do meu Salvador, Senhor Jesus Cristo. O Salvador está aqui, o amoroso Cristo. Ele é o grande curador, bendito Jesus Cristo. Nome digno de louvor, nome doce de amor, nome do meu Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Abençoe. Você me dá um para levar. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. É só crer. Eu disse para a irmã Lourdes, não, a irmã Adélia, o diabo, ele é um poceiro. Ele entra, as contas que você chegou, tirou as férias, chegou na sua casa e tem alguém que tomou posse lá. Se você abaixar a cabeça e dar meia volta, ele vai morar lá. Se você falar assim, ó, essa é minha casa, eu não admito você morar na minha casa, eu tenho a escritura dela, e chamar as leis, a autoridade vai fazer com que aquela pessoa saia da sua casa. Mas você tem que tomar providência. Satanás é esse poceiro, ele entra na sua casa e quer tirar a tua saúde, mas ele não é dono da sua casa. Você tem que chamar a autoridade divina, que é o Espírito Santo de Deus. Eu te repreendo, Satanás, em nome do Senhor Jesus. E se amanhã o sintoma continuar, você vai repreender, você vai sair. Outro dia você vai sair. Você é uma luta espiritual. Você não admita, irmão. Não admita. Sai, Satanás, da minha vida. Eu vou caminhar certinho, vou levantar meu braço certinho. É Deus. Eu tenho a escritura dessa casa. Deus abençoe vocês. Deus abençoe Márcio, Perozinho. Deus abençoe, tá? Deus abençoe minha família, meu sobrinho, minha cunhada, minhas irmãs. Deus abençoe esse jovem que vier. Vocês tudo é de assim? Deus abençoe, vem sempre.
tá? Se vocês gostam de louvar o Senhor, venha louvar o Senhor, tá? Deus abençoe a todos os irmãos de fora, os irmãos que vierem de longe, irmão, Deus te abençoe grandemente. Segura essa bênção e não deixe sair. O irmão Renato vai contar um testemunho rapidinho e a irmã vem aqui contar o seu testemunho rapidinho. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um dos irmãos. O testemunho que eu tenho que contar é um pouco antigo, né? Mas é sobre esse ministério. Eu não sou parte desse ministério, mas eu admiro esse ministério. O pastor Samuel é um grande amigo, uma pessoa que eu conheço há muito tempo. A irmã contou sobre o ombro dela aqui, pediu oração sobre o ombro, e eu estava há um bom tempo com problema no ombro. Eu não conseguia, eu perdi até emprego por causa disso no ano passado, e passei muito sufoco com problema no ombro. Mas no encontro em Agudos do Sul, o pastor Samuel pregando a palavra, ele trazendo a palavra, ele falou: você, meu irmão, que não conseguia mexer esse joelho, mexa. E que não conseguia levantar esse braço, levante. E naquele momento, com a unção do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, eu consegui levantar o meu braço e eu fui curado. Então, meus irmãos, eu digo para vocês, segure a sua bênção, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele está presente hoje aqui. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Meu testemunho foi um milagre. Eu tinha fascite plantar no pé e quem tem isso sabe que não dá para pôr o pé no chão quando ataca. É terrível. Eu já tinha feito infiltração, vários procedimentos e nada dava certo. Eu ficava afastada do serviço por não conseguir trabalhar, ficar em pé. E num dia eu muito mal, assistindo o culto do pastor Samuel, e aí na hora da oração, naquela unção, eu falei: Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu creio que eu estou curada agora. E para honra e glória do Senhor, eu começo a pular. Porque eu não conseguia pôr o pé no chão. Eu saí saltando na sala, na cozinha, dando glória a Deus, aleluia. E, irmãos, eu nunca mais sofri do meu pé. Para honra e glória do Senhor, foi instantâneo até hoje. Nunca mais eu tive esse problema. Aleluia! Ei, glória a Deus! Dê glória a Deus! Aleluia! Este é o nosso Deus. Isso aqui é para encerrar com esses 2 testemunhos, pastor. 2 testemunhos maravilhosos. Deus abençoe. Mulher, você consegue agradecer aqui os irmãos que estiverem na audiência? Por favor, você tem mais essa prática. E logo após, o irmão Freitas vai estar louvando o Senhor e vocês cumprimente ao outro, Deus abençoe e sentindo o coração, próximo domingo, todos os domingos, às 19 horas, estamos aqui louvando o nosso Deus. Amém. Estiveram conosco conectados os irmãos Celso Barbosa, de Costa Rica, o irmão Felipe Serafim, do Arco-Íris, o irmão Adão e Maria de Marília, a irmã Desirê, a irmã Simone, a irmã Ana Carolina, a irmã Valentina, a irmã Cida, lá em Ourinhos. E ela pede oração, que Deus a cure os seus pés. Pastor Márcio, lá em Presidente Prudente, a irmã Terezinha, de Olímpia, o pastor Efraim, lá em Várzea Grande, a irmã Pedra Silva, em Itaí, o irmão Sérgio e a irmã Valdirene, em Tupã, a irmã Glauciane Nunes, em Uberlândia, Minas Gerais, a irmã Bruna e o irmão Alex, lá em Veracruz, que pede oração pela sua família também. O irmão Marcelo, o marido da irmã... É o irmão Marcelo. Irmão José Batista, senador Camará, a irmã Irene e família em Tupã. A irmã Mariana Greg, São José do Wilson, lá em Garça. Fazenda São José do Wilson, em Garça. Tabernáculo Voz e Vida. Conhece? Não falo o nome. Irmão Nelson, irmã Cláudia no Manduri, irmão Estevão em Ourinhos, o irmão Enes Ribeiro, Palmas Tocantins, o irmão Cícero e a irmã Madalena lá em Limeira, e o irmão Eduardo, a irmã e família lá em Bastos, irmão Jorma Silene Queiroz, irmão José Luiz do Carmo, a irmã Valdirene pede oração
conhece as dificuldades dela. Deus sabe todas as coisas. Irmão Fábio em Bastos. A irmã Lídia Cavalcante. A irmã Nina em Bastos. O irmão Isaac Martins em Limeira. E a irmã Lídia pede oração para curar a sua visão. E irmão Cícero, ó pastor, irmão Cícero pediu um lenço para ele, lá para levar para Limeira. Os irmãos que quiserem também, aí um lenço, manda aqui no celular do pastor, ele vai levar para vocês. Irmão José e família em Limeira, e será que é o pastor César? César Correia Ribeiro? Irmão César Correia Ribeiro, não deve ser o pastor. Então, se for o pastor César, Deus abençoe. Esses são os que conectaram aqui conosco. Deus continue abençoando. Amém. E se alguém quer levar um lenço para alguém que está enfermo, quer levar mais um lenço, só vir aqui pegar, tá bom? Deus abençoe. O irmão Freitas vai encerrar com o louvor, com despedindo. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Destinário pequeno, 230, vamos cantar somente a primeira estrofe e o corinho, que logo após a irmã Suzy também tem um louvor para adorar o Senhor, amém? Vencendo vem Jesus, e hoje a vitória é nossa, em nome de Jesus, amém? 230, vencendo vem Jesus, já refúgio a glória eterna, Jesus o Rei dos Reis. Da refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Leve os reinos deste mundo, seguirão as suas leis, os sinais da sua vida. Mas se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia.